Trabalhei com a seleção brasileira também, fui instrutor da CBF Academy, que é a escola de treinadores de futebol brasileiro, e fiz algumas formações. Ligavam e falavam, não é possível, o que aconteceu? Parece que eu treinei, falava, passa com uma perna só e não passa na outra. Me ligavam e falavam, nossa, parece que eu treinei com uma perna e não treinei com a outra perna. Aí já ligou uma outra chavinha aqui, falei, funcionar, funciona. Agora eu quero entender o porquê que funciona tão rápido, por que é tão eficiente e por que a gente tem um resultado tão claro e tão visível dessa forma. E aí eu fiz uma revisão bibliográfica, fui atrás de pesquisas científicas e aí que eu fiquei chocado. Eu encontrei um número de pesquisas científicas que validavam o uso do óleo essencial, não só para aquela questão de pós-treino, aquele desconforto, mas principalmente para a performance, que os atletas poderiam melhorar o rendimento deles usando óleos essenciais. Fala muito bem a homeostase, esse equilíbrio, que é um sistema que chama endocannabinoide. Alguém já ouviu falar sobre esse sistema? Sim. Levanta a mão só para eu saber quem. Três tipos de substâncias que vão ativar o nosso sistema endocannabinoide. Um que a gente chama endógeno, que a gente produz no nosso corpo, sempre produzimos. A atividade física faz a gente produzir ainda mais, por isso que é tão importante manter hábitos saudáveis. Os exógenos do sistema endocannabinoide, a função dele é difusa. Ele vai auxiliar a equilibrar todos os outros sistemas. Então aqui a gente vê sistema ósseo, sistema cardiopulmonar, muscular, digestório. Um copo de água só, não fez mais nada, porque é sempre importante em estudo você ter um grupo controle para ter com quem comparar. E o grupo experimental, ele fez uso de uma gota de óleo essencial de peppermint. E a gente fala que é potente e é potente mesmo. Vocês vão ver o que uma gota de óleo essencial é capaz de fazer. E aí foram feitos testes de potência, de força, de potência e de velocidade de reação. Vou explicar um pouquinho mais depois o que é. No grupo controle, que tomou só uma gota d'água, nos dois grupos foram feitos os testes antes de tomar a hortelã-pimenta, 5 minutos após e 1 hora após, 60 minutos após ter tomado uma gota de óleo essencial ou um copo d'água. O grupo controle, como era de se esperar, não teve mudança nenhuma. Que tomou uma gota de óleo essencial, fez a ingestão do óleo essencial de peppermint, o que a gente vê? Esse é o resultado pré-uso. Logo, 5 minutos após, já teve uma melhora de rendimento, de força desses atletas, desses indivíduos, e continuou aumentando a força durante pelo menos 60 minutos. Um outro aspecto foi avaliado, a potência. A potência muscular ela é muito importante para saltos, para movimentos que precisam de força e velocidade, como, por exemplo, o vôlei, o beach vôlei e várias outras modalidades. Os resultados mostram o seguinte: o grupo que usou o óleo essencial de peppermint teve um aumento também significativo 5 minutos após e continuou aumentando a performance 60 minutos após o uso do hortelã-pimenta. E os resultados absolutos, eles não estão aqui, dá mais ou menos 5 centímetros de diferença entre o pós e o pré. Para quem está acostumado a trabalhar com atletas, você tem uma diferença tão aguda, rápida, de 5 centímetros na capacidade de salto da potência de membro inferior, é algo que chama muito, muito atenção. E também tempo de reação, que é o quê? O tempo de reação é a capacidade que a gente tem de reagir a um estímulo externo. Por exemplo, um goleiro que tem que defender uma bola, alguém que está jogando tênis e que tem que defender muito rápido num saque, também a gente vê o mesmo perfil. Aqui é o inverso, porque é o tempo de reação. Quanto mais rápido o tempo, mais baixo o tempo, mais rápido é a reação. Então a gente vê o mesmo perfil, 5 minutos após, já tem uma mudança significativa da capacidade desse atleta reagir. Imagina um atleta de altíssimo nível, que às vezes frações de segundos vão determinar se ele vai ganhar uma medalha ou se ele vai ser o 5º, 6º colocado. Então isso aqui é fundamental para a gente levar em consideração. E aí, a gente brinca, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu falei, esse estudo, eu li umas 5, 6 vezes esse estudo. Eu falei, não, é bom demais para ser verdade. Eu falei, deixa eu testar isso aqui para ver se é isso mesmo. A gente pegou uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, atletas jovens, mais novos, que estão muito bem treinados em força, e a gente reproduziu uma parte desse estudo. Um grupo tomou água e um grupo tomou água mais o peppermint.
ficaram 5 minutos sentados, sem fazer nada, só esperando, e depois fizeram um teste de salto de novo. Então fizeram um teste antes e um teste depois. Só saltavam a plataforma que mede a altura de salto. E o que foi observado é o seguinte: o grupo que só tomou água, até por ter ficado sentado, o protocolo que a gente escolheu, de 8 atletas, 6 pioraram a performance e 2 melhoraram a performance, com uma queda média aí de 4%. O grupo que usou o Peppermint, a gente vê que dos 8 atletas, 7 melhoraram a performance de forma significativa, uma melhora aqui de 3, quase 3,5%, mostrando que esses resultados do estudo que a gente viu, eles são replicáveis e eles são verdadeiros também em atletas de altíssimo nível e atletas que são muito treinados em força. Até aqui tudo bem? Está todo mundo seguindo? Outro aspecto é que existe uma liberação de cálcio maior intracelular, e o cálcio é fundamental para ter uma contração muscular eficiente. Então esses 3 fatores combinados, processamento cognitivo, condução nervosa mais eficiente e uma contração muscular mais eficiente, são algumas explicações para que esses resultados sejam tão rápidos e tão efetivos. E voltando ao estudo, também ele avaliou, esse mesmo estudo, uma outra variável, que é a função pulmonar. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é um monte de número aqui. E foi observado que não só a performance melhorou, mas a função pulmonar também melhorou. Ou seja, esses indivíduos, depois de 5 minutos de usar o hortelã-pimenta, já tinham uma capacidade, uma potência de expiração, uma potência de inspiração maior, mostrando uma melhora da troca gasosa, da respiração em si. E aí, falamos do Peppermint, agora falando de um outro óleo aqui, que alguns usaram ontem também e hoje, que é o Breathe. O Breathe, vocês conhecem, é um mix de óleos essenciais com vários óleos que dão suporte ao sistema respiratório. E a gente fez não vou nem chamar de estudo, a gente fez uma observação. Um indivíduo, né, que é praticante de corrida, esse aqui não é de alto nível, de uma assessoria de corrida. Ele fez 4 corridas de 1.000 metros. O que significa isso? Ele tinha que correr 1.000 metros na maior velocidade possível. E ele tinha 2 minutos de recuperação entre cada corrida de 1.000 metros. O primeiro tiro que ele fez, a primeira corrida, ele fez em 4 minutos e 26 segundos. Tá? O segundo ele fez em 4:30. Ou seja, ele estava um pouquinho pior, mas estava naquele nível de estado. A gente ofereceu para ele inalar o Breathe durante 5 vezes, pingou na mão, na palma da mão, inalou profundamente. E a gente vê que o terceiro tiro dele já caiu para 4:16, ou seja, quanto menor o tempo, mais rápido ele está correndo. E o quarto tiro foi para 4:09. E ele comentou com a gente, não está aqui, mas ele comentou que esse foi o melhor tiro de 1.000 que ele fez na toda a vida dele, toda a experiência dele de treinamento. Tá? Então a gente todo dia a gente se surpreende cada vez mais com os benefícios dos óleos essenciais. E o que chamou demais a atenção aqui, existe um questionário que a gente faz para ver como que o atleta percebeu aquele esforço, que vai de 1 a 10. 1 quer dizer que para ele foi muito fácil, 10 quer dizer que foi um esforço máximo, que ele não conseguiria fazer mais do que isso. E aí a gente viu que o primeiro tiro ele respondeu 9 e o segundo 10, ou seja, ele estava no máximo, praticamente no máximo da capacidade dele. Depois de usar o Breathe, ele fez para 4:16 e 4:09, só que ele respondeu 6 e 6. Isso significa o quê? Para ele foi mais fácil fazer o tiro mais rápido depois do que fazer o tiro sem o uso do Breathe. Tá? E na prática, eu imagino que muitos de vocês sentem isso na prática quando usam eucalipto, Breathe, às vezes o Rabinsara. Tá? Isso é muito importante. Então a gente falou do efeito agudo, o que acontece logo depois de usar o óleo essencial. Vamos falar o seguinte, e se eu usar o óleo essencial várias vezes, o que acontece com a performance? E aí tem um estudo que foi feito, que fez a suplementação com Peppermint, também olha a quantidade, 1 gota de óleo essencial de Peppermint, foi feito um teste de esforço em esteira. Esse teste, não sei se vocês conhecem, é um teste que é feito com uma máscara e ele vai até a exaustão do atleta e ele mede toda a troca de gases, né, o quanto o atleta está gastando de energia. O teste aumentou em 40%. O tempo até a exaustão, ou seja, eles ficaram 25% a mais de tempo fazendo o teste.
eles tiveram um gasto calórico de 16% a mais, e o VO2 máximo, que é o que determina a capacidade de resistência dos atletas. Quanto maior é esse VO2 máximo, mais esse atleta consegue fazer uma prova de resistência ou correr. E a gente vê que teve um aumento de 11%. Tá? Quem trabalha com atletas, ou não precisa ser atleta, com indivíduos praticantes de atividade física, você aumentar em 10, 12 dias 11% do VO2 máximo, no consumo máximo de oxigênio, é algo muito, muito expressivo. Tá? Então falamos o quê? Efeito agudo, efeito crônico, né, usar várias vezes. Tem vários outros estudos também, lógico que hoje não dá para a gente abordar todos, sobre eucalipto, etc. E agora a gente vai falar sobre recuperação. E na recuperação, não estou falando só de atletas de alto nível. Isso a gente pode levar para a nossa vida do dia a dia, porque todos nós agredimos o nosso corpo todos os dias. E é importante que a gente tenha uma boa recuperação. Como que acontece o processo de treinamento? Você tem aquela homeostase que eu falei, né, o equilíbrio. Quando você aplica uma carga, corre, anda, faz musculação, etc., você estressa o seu corpo, estressa o seu organismo, e ele tem que reagir, tá? E o seu corpo, naturalmente, ele reage se ele está reequilibrado, e ele vai chegar num ponto superior àquele que você estava antes. É assim que funciona o treinamento. Se você aplica uma carga desse ponto, você vai ter uma melhora de rendimento. A gente chama de supercompensação. Você estressa o seu corpo e ele vai reagir de uma forma superior ao que estava antes. Só que o que a gente vê na prática? Muitos atletas, não só profissionais, dão uma carga... Se você dá uma carga, né, que demora muito também e deixa baixar essa supercompensação, você acaba não melhorando. Por isso que atleta de final de semana acaba não melhorando a performance. Agora, se você não tem uma recuperação adequada e vai estressando o seu corpo e não deixa ele recuperar, vai chegar uma hora que vai entrar em fadiga e você não vai conseguir mais ter um rendimento adequado. Então, o próximo slide mostra bem qual que seria o ideal. O ideal é você treinar, ter uma recuperação adequada e dar estímulo quando você está no máximo da sua recuperação. Por isso que é importante recuperar, fazer uma recuperação adequada. Então, no primeiro caso, uma recuperação, a pessoa não se alimenta bem, não hidrata, não tem uma qualidade de sono adequada, ela vai estressando o corpo, e se é um atleta, ele vai baixar rendimento, pode ter cansaço, aparecer lesões e assim por diante. Se você tem uma boa recuperação, boa alimentação, boa hidratação, você consegue elevar a sua performance até chegar no ponto desejado. Então vamos falar agora um pouco de fadiga e recuperação. Dúvidas ou vamos? Pode ir? Está seguindo? Então vamos lá. Vou engatar a sexta agora. Vamos falar sobre um conceito que chama estresse fisiológico. Isso é importante para atletas, mas é importante para todos nós que somos submetidos a estresse. E aí a gente entra no outro tema do evento, que é emoções. Vamos falar bastante de... Quando a gente fala de estresse, do funcionamento do nosso organismo, a gente tem dois sistemas principais. Um que é o sistema simpático, que é um sistema que a gente tem de milhares e milhares de anos, que é o quê? Quando eu tenho que fugir de um predador ou caçar um animal, tá? Isso antigamente, ou qualquer animal que funciona dessa forma, o meu corpo tem que trazer energia para que eu possa fazer isso, para que eu possa correr rápido, fugir e ter energia. Quando eu não tenho nenhuma ameaça, tá? Eu preciso restabelecer a energia do corpo, precisa recuperar essa energia. Se você está com o pé no acelerador o tempo todo, você não consegue recuperar essa energia. E esse que recupera a gente chama de sistema nervoso parasimpático, que ele está associado à conservação e restauração dos recursos corporais. O que a gente vê na prática? Tanto de atletas, os atletas têm pressão de treinador, imprensa, dos próprios colegas, né, que são concorrentes. Então um amigo que está do lado é o cara que vai roubar a posição dele no próximo jogo ou na próxima competição. Então é um ambiente muito estressante e às vezes o atleta não consegue recuperar. Então o sistema dele está sempre no acelerador e nunca está no freio. Isso pode levar a lesões, pode levar a queda de rendimento, até abandono de competições, e principalmente com atletas jovens, quem trabalha ou tem contato com atletas jovens, isso pode levar ao abandono do esporte. Tá? Então é muito importante a gente saber isso aí. E aí, acho que só desconfigurou um pouquinho o quadrado, ele devia estar em volta do cedrol, tá?
Um óleo essencial que pode ajudar bastante é o cedarwood. E ele tem uma composição muito grande em cedrol, tá? Que é esse segundo composto químico que tem. O que o cedrol faz? Foi feito um estudo com indivíduos que estavam submetidos a estresse e foram avaliados vários componentes fisiológicos, né? Fisiológicos que têm ligação com o estresse. E foi oferecido ar atmosférico, que é o ar que a gente respira normalmente. E viram que esses parâmetros estavam relativamente estáveis. A partir do momento que foi inserido cedrol na respiração, ou seja, com máscara, tudo, foi inserido um cedrol para esses indivíduos, houve uma mudança quase que imediata nesses parâmetros fisiológicos. Então a gente vê que, como eu falei do acelerador e do freio, a gente vê que estava no acelerador e o freio foi pisado e o acelerador diminuído quase que instantaneamente. E aqui é um outro estudo também que é mais complexo esse gráfico, mas acreditem em mim o que eu estou falando, tá? Porque tem muitas variáveis aqui, mostra exatamente isso. Quando você usa o cedrol, né, que é um dos compostos do cedro, você inibe o sistema simpático, que é aquele que está o tempo todo acelerando, e você ativa o sistema parasimpático. Isso é tudo que a gente quer para um atleta de alto nível quando ele está recuperando, e é tudo que a gente quer para qualquer pessoa que está sendo submetida a estresse, a cargas emocionais e físicas também. Então o cedro é um dos óleos mais usados por atletas hoje. Mas vocês vão ver que eles usam, às vezes é combinado com lavanda e com outros óleos, mas ele é muito usado, esse óleo. E também, por que ele estava, vocês viram que teve protocolos para todas as modalidades hoje, por que alguém deve ter pensado, por que eu vou usar cedro antes de fazer um esporte, como pré-treino? Por que eu faço isso, se o cedro é para acalmar e é para... Muitas pessoas usam para dormir também. Porque no arco e flecha, um dos maiores desafios, vocês perceberam hoje quem fez, é manter o braço parado. Então você estende o cotovelo e a mão começa a tremer. E não é só para nós aqui, simples mortais, para os atletas de alto nível também. Se você chega numa final de uma Olimpíada e você tem que segurar aquele arco na sua mão, todo o estresse emocional que você tem, e você sabe que se você não acertar exatamente no meio, o cara do seu lado vai ganhar ouro e você não vai ganhar, imagina como fica a mão. Então o cedro pode ser, existe todo um trabalho de respiração, o atleta de alto nível já faz, mas o cedro pode ser um ótimo aliado também para esse tipo de modalidade de precisão. Tiro, arco e flecha, tiro esportivo, né? Arco e flecha, e qualquer atividade que você for fazer no seu dia a dia, em que você é submetido à pressão e você precisa ter tranquilidade para executar. E vamos falar outro aspecto da fadiga e recuperação. Vamos falar agora da recuperação que a gente diz mais física, mais orgânica. Existe um óleo ou um creme que, se alguém não conhecer, precisa conhecer, lógico, mas tenho certeza que todo mundo conhece. Esse é o produto número 1 dos atletas. Quando existe uma solicitação de clubes, de atletas, de equipes, de produtos, eu quero tal produto, tal produto. O Deep Blue representa, estou falando de cabeça, tá? Não tenho esses números exatos, mas pela experiência que a gente tem, entre 80% e 90% do pedido que os atletas fazem e que as equipes fazem. Porque o efeito dele é muito rápido e é muito perceptível. Deixa eu ver se está tendo... Não, depois eu conto a história. Tem uma história até engraçada aqui, depois eu conto. Então ele é muito bom para alívio, ele tem um efeito calmante, ele conforta e acelera o processo de recuperação. E isso é uma sensação que a gente tem. Mas em ciência a gente precisa ver, e quando a gente trabalha com atletas de alto nível, a gente também precisa validar. Não adianta eu falar, usa isso porque eu gosto e eu acho bom. Você tem que ter algo mensurável. E um dos aspectos que a gente fez, essa aqui é uma foto da temperatura do corpo. E aqui tá, deixa eu ver, não sei se dá para ver aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma área de uma cor diferente, aqui na parte anterior da coxa. Esse aqui é o atleta de frente para a câmera, e a gente vê, não vou entregar a idade aqui, não sei se vocês já viram o filme Predador. Alguém já viu? Quem viu, levanta a mão, que eu já sei. Aí já entregou. E o Predador era um
monstro aí que vivia aqui, ficava na selva, e ele percebia, né, ele via onde estavam as pessoas pelo calor do corpo, porque ele tinha essa visão aqui que a termografia tem. Então a gente vê que aqui tem uma área que a gente chama de hiperradiância. A gente pegou o Deep Blue Rub, passou nessa região, e aqui 90 segundos depois, estou falando 1 dia, 2 dias, 5 dias, 90 segundos depois já dá para ver uma alteração nessa área de hiperradiância. A área de hiperradiância pode significar um desgaste, uma lesão, uma fadiga. Depois é analisado com outros equipamentos por que teve essa área. Mas a gente já vê que tem um efeito que não é só subjetivo, não é só a percepção, mas ele é palpável, é objetivo, a gente consegue observar esse efeito. Tá? Então o Deep Blue também, vocês viram que está em todos os protocolos hoje, e de ontem também das atividades. Nunca jogou vôlei, ou faz tempo que não joga vôlei de praia, e foi jogar. Hoje provavelmente está com a lombar toda dolorida, joelho dolorido, musculatura, por quê? Porque é normal que você, se você não está acostumado. E o Deep Blue pode trazer bastante conforto, principalmente para essas regiões que são mais solicitadas. E não é o último, mas vamos falar de sonhos. Só que aqui a gente vai falar de sonhos não no sentido mais abstrato, a gente vai falar nos sonhos realmente concretos. Talvez hoje a qualidade do sono seja um dos fatores principais na recuperação de um atleta. Tá? E é importante a gente entender por que isso. E por que é tão difícil dormir, e por que quando nós estamos estressados, isso afeta tanto a nossa qualidade do sono. E também para os atletas, toda a pressão psicológica que eles têm é muito difícil. Tem um estudo que saiu há um tempo atrás, mostrou que 80% dos atletas profissionais não dormem a quantidade suficiente de horas que eles deveriam dormir. Tá? Então é muito importante, é um aspecto extremamente importante. Como funciona o ciclo dia e noite? A gente vai falar de cortisol. Cortisol é um hormônio que a gente acha que é negativo, não é muito cortisol, ele só faz mal se ele for em excesso. O cortisol é um hormônio que a gente chama do estresse, mas ele é fundamental para que a gente levante de manhã e tenha energia para fazer as atividades diárias. Só que ele é importante em que período? Durante a manhã. Esse aqui é um ciclo de noite, dia e noite. Então ele tem um pico de manhã, ele te tira da cama, te dá energia para você ir fazer suas atividades, e à noite, no final da tarde, ele tem que abaixar, senão você continua com uma agitação muito grande. E existe um outro hormônio que seria o inverso, né? Difícil falar inverso, mas seria contrário, não, um antagonista do cortisol. Ele faz o caminho contrário, que é a melatonina. A melatonina é fundamental para a qualidade do sono. Então, durante a noite ela está alta e durante o dia ela está extremamente baixa. E começa a se elevar durante a noite, principalmente nos momentos de pouca luminosidade. E a interferência do celular, tela, tudo, na nossa qualidade do sono. Então, existe um jogo aqui de cortisol e melatonina durante o dia. Se ele não estiver muito bem equilibrado, vai afetar todo o nosso sistema e a gente não consegue nem dormir e nem ter energia no dia seguinte. Então vira uma bagunça aqui, tá? Esse aqui é um gráfico fictício, tá? Não é o que acontece realmente, mas só para mostrar que vira uma bagunça, você não produz o cortisol que precisa na hora certa, então não tem energia durante o dia e não consegue produzir melatonina na hora de dormir. Então são muito importantes, e o cortisol é um dos hormônios do estresse. Quando você está estressado de forma constante, você produz bastante cortisol, e aqui a gente vê o quanto ele pode ser maléfico, né, para a qualidade do sono. Mas calma que não está tudo perdido. A gente tem uma solução para isso, né? E tem um óleo para isso. O lavanda, que é o óleo, acho que é o mais usado no mundo inteiro, não é por acaso que é um dos mais usados ou o mais usado no mundo inteiro. Ele tem 2 compostos aqui, acetato de linalila e o linalol, que tem efeito calmante, eles equilibram o sistema nervoso e também eles auxiliam, dão suporte para a qualidade do sono. Esse aqui é um estudo com pessoas que tinham dificuldade de dormir. No gráfico da esquerda, elas ficaram 12 semanas fazendo um uso do óleo de lavanda de forma aromática. E no grupo da esquerda, o grupo controle que não usou o lavanda, esse aqui é um questionário que
existe de validação, com validade científica, e o da direita é o grupo experimental, que usou o óleo de lavanda. E a gente vê que a qualidade do sono do grupo que usou o óleo de lavanda melhorou bastante em relação ao grupo controle. Tá? E tem vários estudos que mostram resultados parecidos. E aqui é um outro estudo bem recente, que é interessante, que ele mostra que aqui do lado esquerdo é o pré-uso de lavanda e aqui do lado direito pós usar a lavanda durante um certo momento, no índice, na concentração de melatonina. Então, o lavanda, além de facilitar a qualidade do sono, ele ajuda o nosso corpo a produzir de forma endógena, né, de forma natural, a melatonina que a gente precisa para o sono. Então, vendo que, quando a gente fala do óleo essencial, vocês sabem, todo mundo sabe disso, é difícil falar de um benefício do óleo essencial. Eles têm tantos benefícios e estão tão conectados os benefícios, e aqui a gente consegue ver. Então, você trabalha tanto as emoções, que lembra do cortisol? Se eu estou estressado, eu produzo muito cortisol. Então, é um dos aspectos que prejudica lá aquele ciclo dia e noite. Como a qualidade do sono. Por quê? Porque ele ajuda o nosso corpo a produzir melatonina. Então, a gente vê que quando você usa o lavanda para dormir, você, além de aumentar a produção de melatonina do nosso corpo, você inibe, né? Você reduz o estresse e o nosso corpo reduz a produção de cortisol. Vamos lá, que está quase no final. E eu tenho uma visão, dentro da experiência que a gente tem aí com atletas, eu gosto muito de ciência, vocês viram que tem bastante estudo científico, bastante validação, só que para mim nada substitui a impressão do atleta. Os atletas têm uma sensibilidade, né, uma capacidade sensorial muito grande. Eles sentem muito rápido aquilo que faz bem e aquilo que faz mal, ou que não faz tão bem. Tá? Então eu gosto muito de ouvir. Minha vida inteira eu sempre ouvi muitos atletas, o feedback dos atletas, e agora quem vai falar com vocês são os atletas que usam os óleos essenciais. Depois a gente comenta alguns trechos aqui. Alguns vídeos eu acho que vocês já viram, mas vamos passar. Esse aqui, antes de começar, é o primeiro atleta no Brasil que eu tenho conhecimento, podem ter outros, mas que a gente tem conhecimento, o primeiro atleta que usou os óleos essenciais, atleta de alto nível, estou falando, e que teve um resultado muito interessante. Então esse aqui é um depoimento que ele deu. Bom, falar um pouquinho, né, do óleo do Terra, como vem me ajudando, né? Eu, em 2017, acho que não me lembro bem, mais ou menos essa época, fazia uso da melatonina para poder dormir. Depois que eu teve uma viagem dos Estados Unidos, conversei com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Santi, né, e ele me apresentou o óleo de lavanda, né, para dormir, para o sono, né. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também, né, cheirava, respirava o óleo e aquilo induzia bastante sono, que foi uma coisa muito positiva, né, já que o da Terra é uma coisa, um produto natural, então é uma coisa muito bacana, que acabou me ajudando muito no meu sono e na minha recuperação pós-treino e pós-jogo principalmente. Fica meu agradecimento pro pessoal da Doterra e parabéns pelo produto. Valeu! Então hoje, depois desse depoimento, vários clubes usam eles têm um hotel dentro do centro de treinamento e eles têm difusor em todos os quartos e todos os atletas dormem sob o efeito dos óleos essenciais. Às vezes lavanda e cedro, depende muito do dia. Então, no pré-jogo eles dormem, um dia antes de um jogo importante, eles dormem no centro de treinamento e todos usam. E muitos atletas usam em casa também, solicitam para usar em casa. Eu tenho mais 4 minutos? Tá, então vamos lá. Então, isso aqui é importante. Deixa eu ver se já vai passar. Não passou. Tem outros clubes também, então a gente viu uma abordagem um pouco mais física, né, quando a gente fala de performance, de rendimento, mas eu gosto de enfatizar muito a parte emocional, o aspecto das emoções e psicológico dos atletas. Esse aqui é um clube, estamos no Rio, não sei se tem vários fãs, deve ter aqui bastante fã desse clube que é o Botafogo, e eles começaram a usar os óleos essenciais quando estavam na Série B, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e é um momento, um clube grande, um clube de primeira divisão, de Série A, que está na Série B. Eles estavam com dificuldade no começo do ano na Série B.
Então imagina o estresse emocional, o estresse psicológico que esses atletas são submetidos. São atletas que estão acostumados com a Série A e estão acostumados a serem cobrados na Série A e de repente eles estão na Série B e não estão conseguindo aqueles resultados que eles precisam. Então uma pressão muito grande. Quem gosta de futebol, quem acompanha o futebol, entende o quão grande é essa pressão. E agora um depoimento, eu não vou passar o vídeo todo, vou passar uma parte dele, do psicólogo do Botafogo, que vai apresentar um pouco de como eles usam os óleos essenciais. Olá pessoal, eu sou Paulo Ribeiro, psicólogo do futebol profissional aqui do Botafogo, e estou vindo aqui para vocês mostrar uma novidade bacana que a gente utilizou, né, ao longo dessa temporada do clube aqui no ano de 2021, uma parceria com a Doterra, né, que é uma produtora de óleos essenciais. E hoje a gente precisa meio que acompanhar um pouquinho a evolução do que acontece na formação e na performance de atletas, né? E a gente tem aqui, por exemplo, atrás de mim, a gente tem uma infinidade de óleos essenciais que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia. As propriedades desses óleos essenciais, elas são compostas de muitos produtos naturais, extraídos de plantas, de árvores nativas, né, de seus países, e que a Doterra carinhosamente produz esses óleos essenciais. Para vocês terem uma ideia, uma gotinha de um óleo essencial desse corresponde a um montão de folhas de plantas, de raízes de plantas. A gente tem, por exemplo, utilizado muito aqui no trabalho, no dia a dia, para o pré-treino, por exemplo, o óleo de hortelã-pimenta, que é um óleo de ativação, que faz com que o atleta esteja mais atento ao que ele precisa desenvolver, melhorando sua performance, sua força física, né? E também a gente utiliza outros reguladores para isso, né? A gente pode utilizar também o óleo de lavanda, né, para produzir um sono mais tranquilo, mais acolhedor, né, mais reparador para esse atleta. Temos o uso através de aromas, né, com um difusor que a gente tem aqui do Doterra, que vai soltando as propriedades dos óleos essenciais, de lavanda, por exemplo, conduzindo o sono tranquilo de um atleta, reparando esse sono, que é muito importante para a atividade física dele. A gente tem os óleos de motivação, né, que são óleos que a gente pode usar de algumas formas, né? Por exemplo, o uso aromático dele através do difusor. A gente tem o uso tópico, né, desses óleos que a gente pode passar na mão, né, e fazer com que a gente inale também esse óleo essencial. Então, assim, as propriedades desses óleos são muitíssimo importantes e têm ajudado bastante o Botafogo a conviver, né, com o que a gente tem mais aqui no clube, que é a pressão. Me ajudou. Então vou só interromper porque é um vídeo um pouquinho mais longo, então a gente vê que na prática realmente não é só de estudo, nada. Na prática usa-se muito óleo essencial. Hoje é uma realidade no esporte no Brasil, em outros países também. Mas vou dizer que o Brasil é um país que está na frente aí de muitos outros países em questão de uso de óleo essencial. Tá? Esse aqui é o Rafa, que é um atleta do vôlei, e como teve o beach vôlei, é legal a gente ouvir o depoimento dele também. É um cara com muita experiência, seleção brasileira, um dos maiores atletas aí do vôlei brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso ritual pré-jogo e pós-jogo. O nosso preparador físico, toda vez antes de jogo, aplica uma gotinha para a gente aqui, a gente inala, tira por alguns segundos. É o óleo Peppermint, é o óleo que nos ajuda a respirar melhor, nos dá mais energia, mais gás. A gente melhora o nosso foco e assim melhora a nossa performance na quadra. Então, depois do jogo eu mostro para vocês o óleo que eu uso pós-jogo. Valeu! Pessoal, acabou o jogo, todo dia depois de treino no jogo eu venho aqui, eu consigo fazer uma massagem com óleo de blue ou com creme de blue, e esse óleo, esse creme nos ajuda a recuperar muito mais rápido, muito mais saudável. Valeu! De blue! É legal a gente ver outras equipes, né, só para exemplificar. Estamos todos nós com uma parceria muito legal com o Corinthians, que não é só pro futebol, é uma parceria do futebol masculino, futebol feminino,